E estamos aqui de volta aos nossos estúdios do Sexto Sentido. Hoje eu preferi falar um pouquinho sobre pai, sobre mãe, sempre com aquele espírito de tentar trazer ideias, na medida que eu reconheço que essa é uma questão importante para nossas vidas e que sempre nós temos muita coisa a querer compreender, estudar, e todos nós estamos interessados porque a gente tem filho, e porque a gente é pai ou porque a gente é filho, né? E tudo isso envolve a gente demais, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Faz favor. Maria, Luiz, eu acho que a sociedade atual, ela subestima muito as crianças. E eu fico assim, eu sinto uma preocupação com relação ao sistema educacional atual. Eu acho que ele não individualiza, ele massifica e não respeita o desenvolvimento do potencial próprio de cada criança. Então, muitas vezes, existem crianças taxadas de problemas nas escolas, quando elas não o são. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acredito que há duas coisas exageradas. Uma é aquela coisa de fazer toda hora festinha para a criança, né? Falar com a criança, né? Como se as crianças fossem uma débil mental. Entendeu? Acho que a criança olha para nós e fala que besta eles falando assim, acho que não aprendeu a falar, né? Na verdade, a criança não gosta disso. A criança gosta de ouvir as coisas boas e aprender logo as coisas certas. Quer dizer, uma visão da criança como se fosse uma coisa bobinha, uma coisa que não sabe, que não percebe, que não tem. Ainda é criança, ainda é criança. E não é assim, porque quando a gente lembra da gente criança, as coisas são diferentes, né, gente? A gente tinha uma noção das coisas, podia não ser uma noção muito refinada, mas a gente tinha noção das coisas, ou até uma consciência muito clara, não é verdade? Das coisas. Agora, por outro lado, é os nossos problemas de massificação, né? O problema de escola, o problema da aprendizagem na escola, né, que eu considero às vezes mais perniciosa do que deixar a criança em casa. Embora é importante ler, é importante escrever, é importante fazer. Agora, eu acho uma coisa muito séria a respeito desse assunto. Eu acho que nós, pais, estamos nos omitindo. Nós estamos deixando o Estado fazer isso, e o Estado não tem condições de fazer isso em lugar nenhum, sem que nós, sociedade, pais, participemos, nos envolvamos, façamos ligas, façamos grupos, façamos, enfim, um movimento em prol do estudo daquilo que nós queremos. Nós achamos de cuidar da comida dos nossos filhos e achamos que o Estado deve cuidar da educação. Ou que o que os professores estão fazendo na escola não é importante. Eu acho que isso é muito nosso ainda, essa imaturidade da gente como pais, querer largar o problema na mão de uma instituição e não participar, e não entrar, e não cobrar, e não ajudar, porque também precisa de muita ajuda. Então a gente se desliga daquilo e diz, o paizinho vai cuidar, o paizinho é o governo, né? O paizinho vai cuidar, entendeu? E fica a criança também, né? A gente é meio crianção com isso e não leva para frente. Então, eu acredito que quem realmente deve começar é a gente. A gente que é pai, a gente que se interessar em educação, deve começar a se movimentar, cobrar, se infiltrar, ir na escola, entrar na sociedade pais, sabe, influenciar na educação, o que é que está sendo dado, o que é que não está sendo dado, por que vai dar isso, por que não vai dar, se envolver nas questões, apanhar também com isso, porque a gente apanha, né? Mas aprender, sabe? E aprender a cuidar da gente e aprender a cuidar do nosso país mesmo, sabe? Não é só dos filhos. Uma coisa que eu noto aqui no Brasil é que ainda a nossa noção de social não passou de família. A gente não vê sociedade, a gente cuida muito da família, a gente é capaz de matar pela família, mas é também só pela família, entendeu? Nós não fomos um pouco além, dizendo, pera lá, a gente é uma tribo, e toda tribo é um conjunto de famílias, eu também pertenço a essa tribo, né? Está na hora de eu começar a participar nos jogos da tribo de uma maneira, sabe, o que eu quero? Porque a sociedade é produto do que a gente quer, não adianta, né, só se queixar. Então, sabe, criar outras opções dentro da sociedade. Eu acho isso fantástico, a gente botar nossa criatividade, sabe? Não deixar tudo na mão do Estado. Isso eu acho muito importante, né? Porque não fica a mesma massificação. Eles fazem tudo assim. E aí nós vamos ficando cada vez piores, né? Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Luiz,
como a gente faz para deixar de ser mimado e parar de mimar os outros? Isso daí é uma coisa boa, gente, demais, né? Sabe, mimar os outros é uma noção falsa de amor, né? Você veja que as menininhas do nosso país foram criadas para ser sim a moça, né? Então, só não toca mais piano porque não está na moda, mas elas vão para a faculdade, vão para a escola, e a mãe fica se matando lá em casa, né? Para que a moça possa ir na escola, e para que a moça possa fazer isso e fazer aquilo, na esperança de que ela suba de status e melhore. E na verdade, nós vamos dando uma visão assim muito, muito enganosa. Nós vamos fazendo as coisas pelos nossos filhos achando que isso é amor. E não é amor, sabe? Eu acho que o amor, na minha maneira de pensar, ensina a pessoa a pescar e não dá o peixe pescado, como diz o velho ditado. Quer dizer, ensinar a criança, deixar a criança errar, deixar a criança se responsabilizar pelos erros, deixar ela procurar as próprias respostas, fazer com que ela medite, fazer ela pensar, ensinar ela a pensar, a raciocinar pelo que ela está fazendo. Quer dizer, isso faz com que ela desenvolva o próprio potencial, né? Não é amor, mimar. Muitas vezes é mais amor deixar que a criança caia, que a criança olhe porque caiu e aprenda a andar, mesmo que você já saiba tudo isso. É a vez do seu filho aprender isso, né? Deixar ele aprender. Não querer sair correndo na frente e fazer. Ah, coitado. Nós somos a instituição do coitado, né? Parece que coitado quem inventou foi brasileiro, né? Todo mundo é coitado e vai acariciando. O que acontece mais tarde? O adulto se torna fraco. Por quê? Porque a visão dele é que ele não tem capacidade. Por quê? Porque ele nunca viu as capacidades dele. Então ele é um fraco, ele é um seduzível, ele é um mole, ele se encosta em todo mundo, ele acha que levar vantagem a se encostar nos outros. Tudo isso é mimo. Nós somos uma sociedade profundamente mimada. Profundamente mimada. Quer dizer, a gente não descobrindo o sabor da realização. A gente quer que caia do céu, a gente quer que façam as coisas, sabe? Assim, milagrosamente, e a gente não percebe que tudo é construção. E há um prazer, há um tesão nessa construção, entendeu? Enquanto que a melhor coisa para curar mimo, se você for mimada, é você começar a trabalhar. Eu começar a dizer para as pessoas, não, muito obrigado pela sua ajuda, eu posso fazer sozinho. Olha que frase madura, gente. Muito obrigado pela sua ajuda, mas eu posso fazer sozinho. Não, mas eu quero fazer. Não, pode deixar, eu posso fazer sozinho, entendeu? Eu posso ir lá, tenho perna, eu vou fazer. Sei que é mais fácil ficar aqui, sentado, comodista, né? Mas vai ter um preço, viu? Ficar sentado aí vai ter um preço, viu? A bunda vai ficar desse tamanho que um dia você não anda mais. Meu amor, fala. Luiz, eu gostaria de saber se pais e filhos, quando não se dão bem, às vezes sem motivo, pode ser originado de encarnações passadas? Ah, isso pode sim, gente. Essas coisas existem sim, eu já tenho visto muitos casos. Eu não posso generalizar, porque agora também todo mundo acha assim, ó, não me dou com meu pai, porque na encarnação passada, fui lá numa mulher, ela me disse que ele me matou, eu matei ele, aqueles rolos complicados. Pobre, isso é pobreza, entendeu? Há muita pobreza nessas coisas. Quer dizer, pobreza eu quero dizer, gente, falta de noção das coisas. As pessoas taxam, são fanáticas, para elas tudo é espírito, tudo é reencarnação, tudo está no passado. Não é assim, isso existe, a gente precisa ter cautela, não pode meter a boca no trombone assim não. Eu acredito que existem esses fatores porque a gente acaba se envolvendo com as pessoas, né? De tal modo que muitas vezes a gente não consegue desvencilhar. Mesmo nessa vida, né? Quando você vê a pessoa cruza de novo o caminho da gente e aquela coisa, né? A vida tem uns ciclos assim bonitos, porque tudo que você começa tem que acabar. E acabar significa deixar tudo legal, equilibrado. As pessoas se respeitando, as pessoas se aceitando, as pessoas se sentindo que cada uma está na sua. Então, é possível sim, isso acontece. Agora, o que importa isso? O que importa é saber que, mediante a evolução, que você está ali em frente àquela pessoa e a coisa melhor que tem é você acertar com ela. Acertar um meio qualquer. Sabe? Acertar um meio, amor, eu vou tentar respeitar esses limites, essa capacidade da pessoa, porque o respeito sempre impõe o respeito, não é? Mas normalmente os filhos se queixam mais dos pais do que os pais dos filhos. Muito mais, muito mais. Eu acho que muito dessas brigas é a briga do poder. O pai quer dominar e o filho não quer. E o filho quer dominar os pais. Ele quer ter razão. Então, muito dessas coisas são psicológicas, emocionais. E nem sempre tem origem no passado. Podem ter, ou pode não ter, tá? Mas seja como for, tendo no passado ou não, o importante é que ainda existe essa briga de poder agora.
Alguém vai precisar começar a ceder. Porque senão vai continuar vindo no teu caminho até que você aprenda que, sabe, a gente não pode competir, a gente precisa, sabe, cooperar, somar forças. E se não dá para somar, a gente tem que respeitar a distância e a diferença. A gente não gosta de aceitar isso, né? Mas também aceitar que coisas são distantes. Como eu aceito alguém que me ama e é próximo, eu aceito que nós não temos afinidade. Eu acho que isso dá um equilíbrio, não é? Nas coisas. Agora, filho se queixando de pai é vagabundo. Na minha concepção, vocês desculpem, mas filho se queixando de pai é vagabundo. Ah, meu pai não me amou. Ué, por que tinha que te amar? Você é tão beleza assim, por que você não se ama? Você se ama? Ah, meu pai não me deu apoio. E daí? Talvez você não precisasse, talvez fosse a maneira de você compreender que você precisa se apoiar na vida e largar de ser preguiçoso. Então, queixa contra pai, na verdade, a maioria delas, sabe? É os filhos que querem encostar num colinho que não tem. Porque ser adulto é aprender a cuidar de si próprio. Vamos fazer um intervalinho e voltamos já já.